aqui o Gustavo, o Alcides e o Zé, são pessoas que vieram aí, pelo menos nos últimos 2 anos, discutindo o produto tecnológico, entendendo o que montando. O Renato é a minha referência aqui dentro da Uninove para isso, é quem me ensinou muito nesses últimos 2 anos. E o professor Renato, como ele disse, ele tem hoje, são 4 softwares, né, Renato, e 4 patentes mais, né, disso, mais que isso. Me ensinou a escrever patente. Não, é uma competência diferenciada que a gente está tentando assimilar. Aí talvez, Renato, a gente possa até montar no próximo ano um workshop ou alguma coisa para ensinar a escrever a patente. Como eu disse, não é só isso que tem, mas é um dos produtos tecnológicos que a professora Cristina, com alguns alunos, fizeram ali um trabalho maravilhoso de separar os produtos. São 12, Cris, 12 ou 13 produtos, né? 12. 12. 12 produtos. São 12 produtos tecnológicos, alguns são patenteáveis, outros não patenteáveis. E o que é importante é a gente ver alguns critérios, como relevância, contribuição, aderência. Então, não necessariamente todo produto tecnológico de uma tese, de uma dissertação, tem que ser uma patente, tem que ser um software. Não. Mas calhou, é muito aderente ao que os meninos estavam fazendo. Então, o convite para que eles estejam aqui, eu até brifei eles já, Cris, não tinha te comentado, mas eu brifei eles com 3 questões. E a intenção é que eu faça essas questões, uma a uma, eles respondam, e depois a gente abra para que vocês possam ali também interagir com eles. E para quem está no início, inclusive, Andressa, você vê que é interessante. 2 formas de aprender. Vão aprender por quem já apanhou, né? O próprio Zé tinha comentado, o Alcides falou, pô, o Zé me ajudou lá atrás. E entramos de novo naquela questão de um ambiente colaborativo, um ambiente onde seja produtivo. Então, eu não sei se a gente precisa, mas eu acho que não, mas apresentando o José Romualdo, o Gustavo e o Alcides, todos os 3 trabalharam comigo e com o Renato, independente de orientador ou co-orientador, todos os 3 trabalharam com o Renato desde o início, então, como eu disse, é quem nos ajudou desde sempre a chegar nos produtos que a gente conseguiu. E eu tenho uma primeira questão, e aí, Cris e Renato, fiquem à vontade para depois colocarem outras questões para eles. E eu acho que a gente pode até começar, Gustavo, por você, tá fresquinho aí na mente. E a mesma pergunta para os outros 2. Como é desenvolver um produto tecnológico a partir da tese? Bom, é difícil, se você resumir, é difícil, mas assim, é um desafio, na verdade, sabe? Quando a gente olha para o documento da CAPES, né, de produto tecnológico, até estou com ele aberto aqui, tem uma definição ali de um objeto com elevado grau de novidade, fruto de aplicação de novos conhecimentos científicos, e aí por isso que ele tem ele tem uma aderência muito forte com programas de stricto sensu, porque você tem que ter um embasamento científico, né? Não é algo que você está propondo por uma intuição ou algum desejo seu, né? Você precisa ter uma sustentação científica. Também fala de técnicas e expertises desenvolvidas no âmbito da pesquisa e usadas, aí eu acho que o ponto principal, usadas diretamente na solução de problemas de empresas produtoras de bens ou na prestação de serviços à população visando o bem-estar social. Então, acho que é uma definição assim muito boa para ancorar, né, como que é isso, como que é você pensar num produto tecnológico. Então, precisa ser uma solução, né, precisa ser algo que vai resolver um problema de uma empresa, de uma companhia, de pessoas. Então, acho que a bússola deve ser essa, sabe? A gente sempre pensar em algo que, de fato, vai resolver algum problema para alguém, né? Então, no meu caso, como aluno, acho que a gente sempre se instigava também, né, professor, a discutir isso, né? O que a gente vai resolver de fato, sabe? A gente vai propor algo, mas qual é a relevância disso para os praticantes, né? Não só para um artigo. A gente vai desenvolver um artigo, vamos submeter ele, vai passar por processo de revisão, mas um diretor de uma empresa, um gerente, um especialista ali na área de projetos, ele talvez não vai nem ter acesso a uma revista, né? Uma revista acadêmica, vai baixar um artigo, vai ler. Então, o produto tecnológico, eu vejo ele como
um complemento muito interessante de outputs de programas de estricto senso, e ele possui essa capilaridade prática. Então, o desafio ele está em você conseguir ter essa, né, você fazer com que esse seu produto, essa sua entrega, ela de fato tenha aceitação na área, no âmbito profissional de praticantes. Então, eu acho que é mais ou menos nesse sentido, assim, que seria, né, esse desafio de você propor um produto tecnológico. Ô Zé, mesma pergunta. Como é desenvolver um produto tecnológico a partir da sua dissertação? No início, eu ficava muito ansioso pensando como que faria, né? Mas foi um processo. Diversas vezes a gente conversou sobre isso, das dúvidas iniciais, né? Poxa, como que eu vou medir a complexidade? E aí vinha o Luciano, o Renato, com uma pergunta, né? Olha, Zé, não é como você vai medir, mas o que é primeiro, né? Então, teve um processo de construção ali de... O produto é, de fato, o produto. Foi a última coisa, né? Eu diria que a gente construiu ele ali nos 49 do segundo tempo. A gente teve todo um trabalho de levantar, de entender na literatura. Então, não é eu vou construir um produto tecnológico, ele é o resultado de todo o trabalho, de toda a pesquisa. E eu lembro que eu assisti a defesa de doutorado do Renato, né? E alguns meses antes, eu fui aluno dele na graduação, só para contextualizar. Então, ele me deu aula na graduação, eu fiz pós, ele falou... E aí ele entrou, estava terminando o mestrado na minha graduação, e no doutorado dele, ele precisava construir também um software. E eu entrei muito específico para construir o software, para ajudar ele a desenvolver isso. E eu não tinha ideia do trabalho que dava, da ideia do problema que ele estava resolvendo ali. Para mim, era mais um software que ia ter uma entrada, um processamento e uma saída. Agora, na dissertação, participar desse passo a passo, olha, eu sei o problema que eu quero resolver e eu imagino qual que vai ser a saída lá. Mas não é tão simples assim, né? Vamos entender, a gente tem que embasar. E isso torna o software muito mais resiliente, né? Então, a implementação dele é um pouco mais fácil. A gente conseguiu construir muito mais rápido porque tinha uma base muito mais sólida. A gente sabia exatamente o que a gente tinha de entrada e o que a gente precisava ter de saída. Então, foi desafiador, mas tendo ali as etapas e respeitando esse rito, acho que é possível alcançar o produto, professor. Certo. Eu acho que eu acabei deixando o Alcides por último e eu tenho quase certeza que ele vai conseguir complementar legal. Até o conhecendo e pela fala dele anterior. Vai lá, Alcides. Como é desenvolver o produto tecnológico? Eu acho que o Gustavo começou brilhantemente. Acho que assim, e o Zé coloca um desafio, que é o desafio que eu acho que é o mais importante de todos, que é o tempo. Né? O mestrado é um tiro curto, e a gente escuta essa frase desde o começo, mas dá a sensação de que não. Né? Então, quando a gente brinca de trabalhar durante as férias, é o espaço de tempo que você tem de encurtar alguns caminhos. Então, no nosso caso, então, eu acredito que o produto tecnológico que ele saiu, eu até falo assim que mais por acidente do que por design, porque eu gosto muito de tecnologia, eu gosto muito de programar, e eu estava trabalhando em cima do algoritmo junto com o professor, né? E como o professor Renato, o professor nossa, esqueci, Sérgio, participaram da minha qualificação, e eles já tinham questionado sobre isso na qualificação, né? E por acaso, a gente já estava muito adiantado na pesquisa por conta do começo do ano, que foi muito puxado, né? Eu defenderia a minha dissertação em junho, né? Mas como era o primeiro ano da pandemia e o módulo internacional tinha sido postergado, eu estava impossibilitado de defender por conta do módulo internacional. Então, eu fiquei 3 meses tendo que entender como que eu ia entregar, junto com o professor, junto com a parceria do Zé, com o Renato dando feedbacks, alguma coisa que estava fora do meu âmbito de atuação. Porque quando você fala de um produto tecnológico, não é só desenvolver um software que faça aquilo que você criou, aquele algoritmo ou aquele processo.
você tem que pensar a experiência do usuário. Você não estuda a experiência do usuário dentro do mestrado. Você tem que entender quem vai usar, como vai usar, quais são as plataformas, como que você vai disponibilizar isso para a empresa. Se vai ser, eu brinquei aqui falando que eu tive que aprender React. No fim, o Zé nem usou o programa que eu fiz, mas ele sabe a quantidade de noites ali que eu virei ali aprendendo um monte de linguagem de programação para entregar uma casca para ele colocar o algoritmo que eu não conseguia fazer. Mas esse tempo só foi possível porque a gente conseguiu antecipar uma série de coisas que foram acontecendo ao longo do tempo. Então, óbvio, tem vários fatores que eu falo do acidente não design que facilitaram, como, por exemplo, a gente ter uma estrutura de dissertação muito bem definida, né, muito rápido, né, e um período de campo extremamente delimitado e que funcionou, né, e um evento externo, que foi a pandemia, obviamente, que fez com que a gente tivesse mais 3 meses ali para poder ir atrás de produto tecnológico. No dia da defesa de dissertação, a gente já tinha, inclusive, o registro de software protocolado, né? E 2 meses depois da dissertação entregue, o modelo de utilidade, né? Então, que saiu agora no começo desse ano, 2 ou 3 meses depois. E vou te falar, a gente acha que a gente sabe escrever artigo científico e dissertação. Não é a mesma coisa que escrever uma patente de registro de software, muda muito. Mas acho que a gente vai falar disso mais pra frente, né? Vamos sim. Eu acho que eu posso até continuar contigo, já que você já puxou. Assim, como é desenvolver um software e um modelo de utilidade? Já que você já levantou a bola. Então, porque a diferença basicamente é que a leitura, para quem lê, é diferente, né? A intenção do artefato ela é diferente. Então, a dissertação ela está ali para te mostrar toda a sua evolução da sua pesquisa ao longo do tempo, né? Sai de um referencial teórico, do embasamento que você constrói os seus porquês, né? Você vai para campo para conseguir entender uma resposta daqueles porquês, ou daqueles comos e afins, né? E depois você tem no final uma operação que ela está encadeada por um processo científico, por um processo empírico, e você tem uma proposta de direcionamento para aquele tema. É o tijolinho que os professores falam, que a gente coloca lá no muro. Quando você vai para um modelo de utilidade, você está pensando classicamente num cara que não tem a menor ideia do que você está falando, que ele tem que ler algo que seja como se fosse assim, step by step, que ele consiga sair do outro lado sem precisar da minha ajuda, né? Um produto tecnológico, além disso, precisa também da programação, dos códigos, das hashes, entender que aquilo de fato existe, né? Então, você gera como posso dizer, um software, e aquela pessoa que está do outro lado precisa entender que aquilo existe. Então, muda muito a forma de você pensar a escrita, muda muito a forma como você escreve o código. E isso, de novo, a gente não aprende durante o processo do mestrado. Então, foi o ponto que eu achei mais difícil. No modelo de utilidade, o professor Renato vai entender o que eu estou falando, e que eu achei ainda mais difícil, né? Eu escrevi umas 10 vezes, aí eu mandei para o professor Renato e falei, puta, já não consigo mais. Quando voltou, parecia que era outro documento. Parecia que eu nem tinha escrito nada ali. Porque a lógica de pensamento, a construção do documento segue uma estrutura que não é convencional para a gente. Então, a gente acaba escrevendo, usando as nossas linguagens, não só a acadêmica, como a coloquial, porque você fala assim, é o limite ali entre a ciência e a prática, mas não, tem uma estrutura de contexto, de hierarquia que foi muito bom, assim, difícil, mas muito bom de perceber que tem várias óticas para o mesmo problema que você pode dar. Eu vou deixar o Zé por último. Gustavo, como é que foi desenvolver um modelo de utilidade? Para mim também foi algo novo, assim como para o Alcides, e acredito que para o José também. José, apesar de acho que já ter tido experiências anteriores, né, da dissertação, mas foi algo assim bem interessante no ponto de vista
da mudança de paradigma, né? De, como o Alcides comentou, de você olhar para um artigo é diferente de você olhar para uma documento de propriedade intelectual. E foi interessante porque a gente parte do princípio, né, que você tem que ter algo você está reivindicando, né, uma propriedade intelectual, você tem que ser algo que de fato ele seja aquela receita de bolo que a pessoa vai olhar para aquilo, vai entender o que está escrito. Então você tem que ser claro, né? É um pré-requisito você ser claro, você ser objetivo naquilo que você está reivindicando, até porque se você for um pouco você omitir informações, isso também abre precedentes para você não ter o direito autoral sobre aquilo, né? Então você precisa ser específico e objetivo sobre aquilo que você está reivindicando, o que você está propondo enquanto modelo. Então, esse foi, acho que, talvez, esse eu acho que é o ponto central, sabe? E como a gente chega nisso, no meu caso, assim, especificamente, foi um processo de muita interação com praticantes, de a gente buscar legitimação com pessoas que já atuavam, né, já tinham experiência em projetos de Big Data. Então, a gente teve sucessivas reuniões, entrevistas e conversas com esses profissionais para justamente buscar legitimar isso. Então, isso é um ponto assim, interessante do ponto de vista do como desenvolver, né? Que você tem que ter essa capacidade cognitiva de estruturar a sua ideia, de montar uma ordem sequencial ali que faça sentido. Só que você também precisa legitimar isso. Você precisa ter um embasamento prático, né? Não só acadêmico. E o modelo de utilidade, por definição, assim, né? Ou fazendo uma analogia bem simples, né? Por exemplo, eu não tenho não existe martelo. Então eu vou lá, vou desenhar um martelo, faço a reivindicação de uma patente de martelo. Para o modelo de utilidade, eu vou olhar para esse martelo e vou propor um cabo anatômico, vou propor a cabeça ali do martelo maior para ter né, vou errar menos. Então, estou propondo uma melhoria nesse produto que já existe. E aí, olhando para o nosso programa, né, que de certa forma é para a área de administração, né, a grande área de administração, tecnologia da informação, com esses softwares que estão saindo, a gente muitas vezes precisa olhar para modelos, para estruturas também que já existam, né, e saber ser crítico quanto a isso. Então, já existem modelos, já existem estruturas definidas, onde os profissionais já estão atuando, então eu tenho que ter um olhar crítico disso e propor, vamos dizer assim, uma melhoria, mas assim, propor um caminho diferente para se chegar, para se estruturar a ideia que eu estou propondo. Então, o como eu acho que ele precisa andar nessa linha, assim, né, de a gente buscar legitimação com profissionais, buscar ter aderência com o que já foi pré-estabelecido. Então, você está propondo algo que avance na discussão, né, nessa área de conhecimento, propor algo adicional, algo a mais, e sempre com a legitimação de outros profissionais, que isso que pode ser assim, um indicativo de sucesso, né? Quando a gente ia durante a nossa pesquisa e nós abríamos o nosso modelo para apresentar para profissionais, eles davam um feedback positivo, isso acabava sendo um indicativo de aceitação, né? Um indicativo de que o modelo ele vai ter aplicabilidade. Esse que acho que o principal motivo de a gente estar propondo um modelo, né? Não é algo que é para ficar engavetado e só para estar no Lattes que a gente tem um registro de modelo de utilidade. Tem que ser algo que os profissionais vão utilizar, né? Então, essa legitimidade, ela acho que um fator crucial no processo de como desenvolver ele. Que, inclusive, os profissionais, eles davam muito feedbacks também, né? A gente percebeu, assim, que os profissionais, eles olhavam, eles faziam críticas, tiravam dúvidas, davam ideias, e a gente ia conseguindo modelar a nossa ideia, amadurecer, inclusive, né? Com esses insights, com esses feedbacks que a gente recebia. Só um complemento, acho que rápido, acho que o sentimento do Gustavo, eu lembro de uma reunião em específico que a gente saiu vibrando. Eu acho que foi o penúltimo Focus Group, e a gente, meu depoimento, o Gustavo, você me fala se eu estou certo, mas
não foi um modelo Gustavo, Luciano, o Renato participou bastante também, o Zé chegou a opinar, mas não é um modelo nosso, porque mais de 20 pessoas ajudou a construir isso, porque cada entrevista, cada focus group conta. E quando a gente fez com pessoas que a gente não conhece, a gente fez um focus group com pessoas que a gente não conhece, e o cara falou, porra, isso é útil para mim. Aí um outro falou, aí eu lembro de uma outra situação que um praticante falou, pô, isso daqui teria me economizado tempo. Esse sentimento não tem preço. Nem eu não sou um cara de TI. Mas a gente tratou com modelos de utilidade de gerenciamento de projetos de Big Data. Então, aquele sentimento que uma pessoa que não está ali para te elogiar e fala, isso teria sido útil para mim, é um sentimento muito bom. Então, isso, não sei, Gustavo, se você concorda, mas naquele dia, a gente terminou o Focus Group, um ligou pro outro. Meu, a gente acertou! A gente, inclusive, cogitou não fazer a última sessão de Focus Group, né? Daí depois, poxa, vamos fazer, então, só para análise fatorial confirmatória aqui, né? Mas esse é isso que a gente busca, né? Quando tem quando o praticante fala, poxa, isso daqui teria me ajudado, eu teria evitado alguns problemas, eu teria economizado, sabe? Esse é o ponto que a gente vê que valeu a pena propor, desenhar, estruturar, e deve ser bom assim, né? Porque nós estávamos pela perspectiva de pesquisadores, né? Então, pela perspectiva do profissional, assim, deve dar uma sensação boa também, né? De ver que, poxa, agora eu posso ter, de repente, mais uma ferramenta na minha caixinha de ferramenta aqui, de repente eu vou ter mais esse documento daqui a uns meses ali que eu posso utilizar. Teve um profissional, inclusive, que falou que ia fazer um desenho na parede, né, do modelo. Então, assim, isso é muito bacana. Isso é legal. Isso é legal. Zé, aí para você, por que eu te deixei por último? Aí, vocês veem como é interessante a dificuldade que é entregar um produto tecnológico, principalmente desses que a gente está comentando, não que seja mais importante do que outros. Mas, Zé, a pergunta para você até é um pouquinho diferente, porque embora o Zé já tenha tido experiência, porque o Zé foi o parceiro do Renato lá atrás, já no doutorado, né, Renato? Então, foi uma pessoa que apoiou o Renato em alguns momentos, no doutorado e no pós-doc. Na época do meu doutorado, eu levei o Zé para trabalhar comigo. Então, o Zé participou do problema dentro da empresa. Aí, quando eu falei, estou estudando tal coisa, aí ele, isso não funciona, isso não tem problema. Aí, mas ele sabe que depois de 2 meses ele começou a pesquisar comigo. Aí ele já mudou a opinião dele. Não, tem. Mas ele, qual a vantagem? Não digo vantagem do José, mas assim, de um aluno. Ele acompanhou o problema organizacional, ele participou das minhas patentes, tanto do doutorado e do pós-doc. Então, para vocês terem ideia, no doutorado foi bem local, e no pós-doc a gente subiu para uma arquitetura em nuvem. Então, a gente ampliou o alcance da pesquisa. E isso mudou o olhar dele, principalmente quando ele entrou no mestrado. Agora eu entendo o que você falava para mim lá em 2015, 2014. Então, ele participou das minhas dores, dos 2 produtos, depois veio com a dor dele e procurou resolver no mestrado, né? Acho que um aprendizado do Zé foi bem... um dos mais calejados aqui, né? Então, Sim. Zé, embora você tenha tido experiência anterior, como foi desenvolver um software modelo de utilidade da sua dissertação? Bom, como eu cheguei no mestrado e eu tinha acabado de assumir um time, né, como especialista, a gente estava criando um time de produtos digitais e o foco era inovação dentro da empresa. E a gente tinha um problema muito sério lá, que era as pessoas não conseguirem entregar as coisas. A gente planejava e não entregava. Eu cheguei para o Renato e falei, olha, lá no seu trabalho, a gente tinha um cronograma, era o waterfall, você alocava as pessoas, aqui eu não aloco. Mas eu tenho que saber que o José, apesar de ter as competências, e eu não usei a palavra competência, tá? O José, apesar de ser bom em fazer isso, ele nunca tem tempo, porque ele está fazendo outras coisas, né?
Ou eu nunca consigo falar com o José, o que acontece? Ele, não, vamos estudar e vamos entender isso. E desenvolver, o Gustavo falou, né, que as pessoas que ele entrevistou, que ele mostrou, falaram que, olha, poderia usar. Eu não construí sozinho, diversas vezes eu levava isso para o trabalho, olha, eu estou pensando em fazer isso. Ou então alguém comentava de uma situação, né, olha, tem uma atividade aqui que está atrasada porque a pessoa que deveria estar fazendo outra coisa. E a gente foi coletando essas coisas, a gente tinha orientação quarta-feira, 7 da manhã. E muitas vezes, eu lembro até hoje, a gente começou a falar em fevereiro com eu, o professor Renato, o professor Luciano, e era em outubro, a gente ainda estava comentando sobre o que era competência, o que era uma atividade, como que as duas coisas estão relacionadas, e eu sempre trazia um problema novo, né? Olha, eu tenho esse problema lá, como que a gente resolve isso? A gente foi construindo, chegou na época de Focus Group, a gente levou para dentro da empresa que eu trabalho para conversar com o pessoal, e a gente levou a proposta, né, um modelo lógico, a professora Cris ajudou na qualificação, ela, olha, se você colocar isso aqui, eu lembro até hoje dela falando, se tu colocares isso de outra cor, fica mais claro. E quando a gente apresentou isso, o pessoal falou, nossa, que legal, eles deram outras sugestões, e eu lembro que, acho que uns 2 meses e meio atrás, a gente teve uma reunião para falar de agilidade dentro da empresa. E o pessoal falou, olha, o José está desenvolvendo um modelo para fazer isso, ele serve, ele vai ajudar a medir e apontar. Então, durante a construção, como foi baseado dentro de um problema que a gente tinha, a gente vê que serve para o praticante, né? A gente consegue... O modelo de utilidade, ele é realmente útil, não é algo que você faz para ter lá o documento e deixar jogado. A gente consegue aplicar. Assim como o do professor Renato, lá no pós-doc dele, ele aplica, ele consegue ter ganhos. Na minha defesa, a professora Cristina falou, olha, seria legal se vocês colocassem os resultados. E aí eu fui atrás dos resultados para colocar, né, na dissertação. Dentro de 7 ou 8 sprints, quando a gente começou a olhar para a competência, olhar para as pessoas e o que elas estavam fazendo para sugerir a melhor alocação, a gente começou a entregar todas as atividades que eram planejadas. Antes disso, nenhuma das sprints tinham sido entregues completamente. Então, acho que a primeira coisa é que o modelo a gente não constrói sozinho. Eu muitas vezes falei com o Vlamir, falei com o professor Renato, com o Luciano, até conversando, participei do Focus Group do Gustavo, e indiretamente a gente começa a pegar uma ideia, nossa, ele está falando disso. Eu lembro que eu conversei também com o Abud, ele estava falando de competências, e nas apresentações das aulas, né, olha, ele falou, isso é interessante, você já separa e leva para orientação. Então, eu acho que a principal coisa é não construir sozinho e a gente se despir do que acha que sabe, né? Quando eu cheguei, não, eu entendo de ágil, eu já fiz um monte de curso, vai ser fácil. Não, não é. Tem que se despir e olhar com outro olhar, né, para o problema, para conseguir identificar ali uma solução que seja abrangente o suficiente. Uma questão importante do Zé, ele estava falando aqui, a gente tinha reunião semanal, né, Renato? Era 7 horas da manhã na quarta, porque foi a agenda que deu. Aí 7 por causa do Caio, da Laura, de não sei o que, dá esse horário. Vamos fazer uma horinha, vamos já deixar trancado todas quarta-feira, 7 horas da manhã. Mas a gente já chegou a fazer reunião de sábado, teve domingo... 10 horas da noite. 10 horas da noite. Não tem muito segredo, porque é complexo. Então, dada a complexidade e as demandas vão acontecendo. Uma das coisas que o Zé falou, acontece porque vai acontecer, porque você vai se deparar como uma empresa. Você vai se deparar com o problema, não é porque você quer construir um produto, é porque você quer construir solução. Acho que uma coisa da fala do Zé que é bem bacana o foco nunca foi no produto. Eu acho, até pegando o gancho para a última questão, eu queria falar de uma experiência com o Alcides. O Alcides, e não a gente não estava pensando em produto, né, Alcides? E aí ele chegou para mim e falou, professor, hoje eu tô com uma bucha danada. E é uma das coisas até que a Cristina fala, vamos ter um banco de problemas aqui dentro, vamos criar um ambiente para trazer soluções. E aí o Alcides falou que comprou um monte de cartolina, né, Alcides? Para fazer classificação das squads.
Eu falei, você tá doido, meu amigo? O que você está fazendo? Aí eu estava fazendo um trabalho utilizando Fuzzy para fazer avaliação de competências e eu gostei imensamente de trabalhar com Fuzzy, que uma estatística que você faz com lógica nebulosa. Eu falei, meu, eu consigo fazer isso. Aí ele primeiro ficou aquele ponto de interrogação e falou, ah, vamos. E é um cara que pensa fora da caixinha. Alcides é o outro doido que nem eu. E aí a gente começou, e ele começou a viajar e aprendeu, em 2, 3 meses ele aprendeu lógica fuzzy, que não é simples, e o modelo dele surgiu dentro de uma planilha de Excel. Tanto é que o Zé depois pegou essa planilha e transformou no software. Mas tudo se resumia a uma planilha de Excel que a gente conversava às 2 horas da manhã no sábado. Ele falava eureka às 2 horas da manhã e o pior, eu estava acordado. Com o Gustavo também já aconteceu isso. Aí você começa a conversar às 2 horas da manhã até a mulher vem e dá um beliscão, né? Fala, porra, o que você tá fazendo aí? E o Alcides fala, não, era só para te informar. Não, mas eu já tô aqui, o que você fez? Aí print. Aí de repente, aí você tá assistindo uma série e vem print. É o Alcides mandando os prints, porque ele já gerou um monte de tabela. Fala aí, Alcides, e aí só complementa o que você quiser, e eu vou deixar a última questão aqui que a gente elaborou. Que lições aprendidas, quais lições aprendidas e que dicas vocês dariam para quem está iniciando, quem está ali querendo fazer um modelo ou um produto tecnológico? Legal. Só para terminar, essa história é interessante, porque eu trabalhava no IT na época, e eu era o líder da operação do IT, e a gente estava... A gente tinha acabado de lançar o IT, né? O IT tinha ido para a rua e a gente passou por aquele momento a gente só tinha feature teams, né? Porque era para lançar o IT, e a gente queria estabelecer um modelo de operação mais lean, né? E dentro desse processo, né, a gente precisava entender qual era a característica de cada pessoa do time. E dentro do banco a gente classifica os desenvolvedores por back-end, front-end, né? E aí tinha um cara que é especialista em cloud, um cara em SRE, assim por diante. Só que não existia em lugar nenhum essa classificação. A gente conhecia as pessoas, só que eram quase 200 desenvolvedores. Então a gente sabia que o fulano de tal era back-end e tal. Só que no outro dia eu tinha uma reunião com toda o board do IT para a gente fazer esse exercício de escolher as pessoas para cada um dos squads. E você vai criando coisas para você fazer isso daqui. E aí eu simplesmente durante a noite escrevi era a ideia que a gente tivesse 30 squads, em 30 cartolinas, o nome de cada engenheiro e qual era a especialidade dele durante a noite, isso até as 2 da manhã. E aí eu tirei uma foto e mostrei pro professor, olha aqui como que eu estou classificando a competência dos caras. E aí foi quando passou, a gente começou a conversar, e aí ele falou desse trabalho que ele estava fazendo, eu me interessei pelo tema de Fuzzy. Detalhe é que eu sou de comunicação, né? E imagina como é estudar Fuzzy, né? Eu brinco que eu sou engenheiro frustrado hoje, né? Porque eu não tinha, minha relação com matemática era praticamente zero, né? E eu acho que o método me convenceu pelo fato de ele estar no limiar entre, lógico, tem muita matemática por trás, mas ele faz uma variável linguística virar número, que é um negócio que eu achei animal. Então, foi assim que a minha dissertação se desenhou. Por isso que eu falo que foi muito mais por acidente do que por design, né? Mas assim, se eu tivesse que dar alguma sugestão, algum caminho, o primeiro deles para mim é de fato você se programar para fazer, né? Assim, você tem que entender que tem uma série de estágios que eles são assíncronos ao processo de mestrado ou de doutorado, que eles não estão relacionados a você só estudar teoria, você vai ter que entender como aquilo funciona na prática, né? Você tem que testar de fato uma coisa que você não estava programado dentro do seu cronograma inicial para testar, né? Então, esse tipo de coisa é importante que você sente e que você exercite junto com o seu orientador, que isso vá acontecer, né? Porque, de novo, acho que dentro do processo de doutorado a gente já nasce sabendo que a gente precisa ir para uma linha de produto tecnológico, é muito claro, a gente tem mais tempo para isso, né? Mas dentro do mestrado, aí sim é um processo de se desafiar. Então, acho que para mim,
coisas que eu colocaria no cardápio aqui, né? Busque informação de como funciona, né? A gente teve a oportunidade, na época, de participar de palestras com a professora Cláudia. Ela deu um show para a gente do que é um processo de patentes na época. Então, isso já fez com que a gente criasse alguma sementinha, né? Aí depois você tem o professor Renato, que estava em processo, né, na época, já tinha apresentado o trabalho dele, como que ele tinha feito o modelo de utilidade. Todas essas sementes, você tem que focar muito em capturá-las e entender que aquilo é um processo que acontece de forma assíncrona ao mestrado. Para mim, essa é a maior dica. Trate aquilo como, de fato, um processo assíncrono. Porque se você colocar aquilo como um step, sua pesquisa nunca vai estar perfeita o suficiente para você parar agora e focar no modelo de utilidade. Não, tem que ser assíncrono, não tem jeito. Ô Zé, que lições aprendidas e que dicas você daria aí para quem está no meio do caminho, quem está começando agora? Eu acho que organização, né, de lições aprendidas, isso aprendi muito com o professor Renato. Ele tem lá as pastinhas, tudo certinho, o que é figura, o que é tabela, figura 1, 2, para onde vai. E essas coisas a gente construiu na dissertação e ele já falou, olha, vamos construir desta forma, porque a gente vai reaproveitar no modelo de utilidade, a gente vai reaproveitar para registrar o software. Eu acho que essa organização, o que o Alcides falou também é muito importante, porque eu lembro, a gente tinha essa lousa atrás do professor Luciano, a gente tinha umas datas. E eram coisas... Essa luz é um inferno. Ainda bem que meu nome não está mais lá. E o pior, o professor Luciano fez com que o professor Renato tivesse uma também. A gente tinha 2 cronogramas paralelos, né? Então, uma coisa era a dissertação, outra coisa é o que vai andar lá dos registros. Então, a organização tem um cronograma. Muitas vezes eu atrasei o cronograma e aí o puxãozinho de orelha vinha, mas é importante isso, né, para manter ali, ter um planejamento do que vai acontecer. E o segundo é perguntar para quem já sofreu. Então, quando a gente foi publicar o do professor Renato, a gente sofreu muito, ele conhecia bastante de cloud, então vamos por esse caminho, vamos por aquele, e os próximos foram ficando mais fáceis. Então, eu aprendi muito com o Alcides, por onde vai. Indiretamente, o professor Luciano falava, olha, isso deu certo, isso não deu. Ou então, a gente precisa começar a registrar X tempos antes, porque tem que colocar na dissertação. Então, certeza que se alguém precisar e chamar o Alcides, chamar o Gustavo, eles vão até a mim, a gente vai passar a informação, vai falar que isso é fácil, isso não é. Muitas vezes até ajudar a desenhar, porque acho que isso é muito interessante, né? Entender um pouco do problema que está sendo resolvido, e como a gente está no mercado, às vezes ouvir um pouquinho da sua pesquisa vai ajudar com o problema que eu tive ou algum problema que eu vou enfrentar no futuro. Então, acho que essas 3 coisas, a organização, o planejamento acaba fazendo parte dessa organização, e não ter vergonha, perguntar para quem já fez, o que sofreu, o que não sofreu, que ajuda também a tirar um monte de pedras do caminho. Eu posso voltar aqui só fazer mais um comentário que o Zé falou e me lembrou. Nem sempre você vai conhecer do processo de produção de um software ou de um, né? Mas certamente você vai ter pessoas dentro do seu grupo e se cercar delas que conhecem, que vão poder te ajudar, é essencial. No meu caso, por exemplo, teve o Zé, me ajudou, ele praticamente foi quem conduziu a parte de arquitetura do sistema, né? Os algoritmos, sim, são frutos da minha dissertação, mas o tempo que ele se dedicou ali que não estava não estava planejado, possivelmente no período em que ele estava mais complexo no trabalho dele, possivelmente filhinho, não estava pequeno, né? E mesmo assim dedicou bastante tempo para isso. Então, se cerque das pessoas que possam contribuir com você, para que você possa também contribuir com delas e com o próximo, e vai multiplicando, que eu acho que essa rede é importante.
Vão saindo parcerias, né, Alcides? Outro dia um colega perguntou, nossa, como que faz para publicar e etc. Eu acabei ajudando você, e aí, quando você publicou o artigo, eu entrei como autor junto contigo, e vai formando essa rede, um vai ajudando o outro, né? Nem todo mundo, o professor Luciano fala muito isso, que você não precisa ter todas as competências. Você tem algumas, e você vai em busca das pessoas que têm outras competências para alcançar um objetivo comum. Sim, é o que eu falo, pesquisa não é isolada. A gente não é aquela questão nietzschiana, né? É o velho ancião na caverna. Gustavo, que lições aprendidas e o que você tem aí para ajudar nossos amigos? Bom, eu corroboro, né, o que o Alcides e o José já trouxeram, importante, assim, e dou até ênfase nisso também, de a gente se aproximar de outras pessoas, né, de pares que já passaram por isso. Então, agora, cada vez mais, os alunos que estão no processo de desenvolvimento vão ter a quem tirar alguma dúvida, pedir algo dos alunos que já saíram. Então, é algo que eu, assim, sugiro, incentivo bastante a pedir para essas pessoas, né, tirar alguma dúvida, para os professores que já orientaram outros trabalhos. Isso pode encurtar, assim, bastante caminho, eliminando algumas barreiras, algumas dificuldades que os primeiros que fizeram tiveram, né, inevitavelmente passaram. Então, eu acho que ter essa proximidade, criar esses grupos de trabalho em conjunto, assim, é muito importante. E, e se apropriar dos documentos em si, né, das teses, das dissertações, porque agora os alunos eles vão conseguir ler esses trabalhos e identificar alguns padrões, né? Não vai ser algo, cada tese, cada dissertação vai ter uma particularidade, mas eu acho que vai ter uma espinha dorsal muito parecida, assim, do processo, sabe? Na minha pesquisa propriamente, a gente partiu de uma revisão sistemática. Então, primeiro a gente foi beber a fonte acadêmica, com uma pesquisa um pouquinho mais abrangente, um pouco mais genérica. Fomos ler mais de 70 artigos, se não me engano foram 72 artigos. A gente já conseguiu ter uma concepção, uma formação de alguns conceitos, e aí a gente foi para a prática, né? Para a área de fato, ali, conversar com os profissionais e procuramos um gap prático, empírico, né? Com pessoas dizendo ali, ó, a dificuldade é essa, o problema é esse. Então, essa foi, assim, uma lição aprendida muito boa, de a gente já conseguir ter isso muito claro com praticantes, né? A gente não ficou só na órbita ali acadêmica de artigos. E aí, para quem pretende ter uma reivindicação de uma propriedade intelectual, buscar também fontes de patentes, de modelo de utilidade, porque isso dá uma sustentação muito boa para você construir o seu modelo, né? Então, acho que esse tripé ele é muito importante para quem está agora nesse processo de escrever, de desenvolver, né? A lição aprendida é importante, ter tanto a parte acadêmica, prática e de percepção dos inventores também. Isso você consegue triangular muito bem a tua ideia, o teu problema e caminhar para uma solução. E eu acho que é isso, é um processo assim de erro e acerto também, a gente teve muito disso, né? A gente teve um dos artigos que, em princípio, seriam da tese, a gente pivotou a ideia, então teve um artigo que saiu ali durante o caminho, foi inclusive bem publicado, a gente conseguiu uma boa publicação, mas que acabou não fazendo parte da pesquisa. Então, assim, a gente vai um pouquinho, às vezes dá um passo para frente, dois para trás, rediscute. Na defesa, né, professor, a gente estava quase indo para a defesa sem um dos estudos, daí a gente discutindo, amadurecendo a ideia, falou, poxa, vamos postergar um pouquinho a defesa, antecipamos esse estudo, e aí a gente vai mais maduro, com mais convicção daquilo né, que a gente pretende defender. Isso foi muito importante também, a gente ter a segurança, né, de ir para a banca de defesa, não, de qualificação. De defesa, né, mas a de qualificação. Então, a gente ir para a qualificação, assim, com a ideia muito bem definida, né, não ir com nenhuma uma ponta solta, assim, uma fragilidade estrutural do estudo. Às vezes você vai ter alguma coisa assim para revisar, procedimento, para revisar a parte da escrita e tal, mas é bom você ter a sua ideia, o seu problema muito bem sustentado, né? Que aí você tem a espinha dorsal do estudo. Então, acho que de uma forma geral, seriam essas as lições que eu gostaria de compartilhar. Aí só puxar um pouquinho de sardinha para o meu lado, aí o Gustavo, em determinado momento, a gente podia qualificar em junho,
Aí era maio e a gente não qualificou. E muito importante, você vê a postura do aluno que faz a diferença. E ele falou, professor, embora a gente já esteja preparado, eu estou inseguro, eu ainda não conheço, não é uma área que a gente domina. E é um engenheiro de formação, o Gustavo é objetivo. E aí eu falei, então vamos fazer um qualitativo, vamos lá. E ele falou, eu acho que é bom. Falou, a melhor forma de você entender e desenhar um processo é entrando no processo. Aí ele foi fazer as entrevistas, fez mais de 10 entrevistas com o praticante, entrevista de 1 hora e pouco, e ele foi amadurecendo, e o que é bom pra gente, né, Cris e Renato, você vê o aluno amadurecendo com a pesquisa, e foi o que o próprio José e o Alcides disse. Você vai se desenvolvendo de forma orgânica, o produto não é o objetivo, a solução é o objetivo, e a única forma de você desenvolver uma solução, e eu retorno àquela fala, né, você imagina, é o cara que pediu para não fazer a qualificação, para ir para campo, para fazer um monte de entrevistas, fazer qualitativo em profundidade, fazer análise. Aí nós qualificamos, acho que 4, 5 meses depois. Ele falou, agora sim eu sei o que eu estou fazendo. E mesmo assim ainda apanhou bastante na qualificação. Tanto é que o Renato, que está aqui, ele falou, ó, você vai ter que reler as patentes. Acho que você ainda não capturou direitinho as patentes. O Gustavo, você vê a resiliência. Aí ele voltou para as patentes e ainda acrescentou outras patentes, porque o Renato tinha falado, não vai dar certo aqui. Não tem segredo, né, Gustavo? Eu acho que você quer entregar mais, é o que a gente fala. A Cristina, que a gente comentou assim, que o Dalton estava falando da experiência, o Ricardo Correia, é parte de um processo. Ah, mas eu vou fazer. Não é só de vontade. É chegar aqui para desenhar um processo, você precisa, quem já trabalha aqui há bastante tempo com desenho de processo, mas sabe como é que é o negócio. Então você tem que escutar o praticante, você tem que desenvolver, você tem que validar, volta, você vai ter se tem coisas que não foram ditas, se foram omitidas, e isso tudo vai contribuir para um produto final, e como eu disse, você vai escutar de um cara sênior como o Renato, e falar, ó, você vai voltar e reler as patentes. Ele não reclamou, ele foi lá, ele realmente, o Renato estava certo. Eu precisava ter relido, porque tem coisas que eu deixei passar. Que eu já deixo até uma outra dica para vocês, principalmente para os doutorandos. Ler patente não é uma coisa simples. Jura? Tá tranquilo, viu? Tá suave. Tá bem suave. Principalmente quando o professor falou, Cris, escuta essa, Renata e Cris. Vocês não fazem isso. Tá coreano, tá em alemão, não tem importância. Joga no Google e traduz. Ah, a tradução é porca? Não importa. Eu quero entender processo. Eu quero entender o que está lá. Vai jogar no Google e eu quero ver de volta. Aí o Alcides está reclamando porque está lendo patente em coreano. O que tem? Tá tranquilo, porque cada patente só tem 56 páginas em coreano. Fica tranquilo. Viu, e não satisfeito, eles não publicam só na Coreia, né? Eles publicam no Japão, na China, em todos os países. Então vocês têm 80 versões da mesma patente, né? Cada uma evoluída em 2 linhas. Mas não temos restrição. Joga no Google e vamos lá. A gente precisa... O Marcelo começou com isso também, mas, professor, tem umas linguagens... Agradece que tem Google, né? Para traduzir hoje. Nem todo mundo é um Correia que lê em alemão, né? Meus caros, a gente tem alguns minutos. Não sei se alguém quer fazer uma questão para eles, ou a Cristina e o Renato quer apontar alguma coisa. Eu queria só reforçar algo que não me lembro mais quem falou. De que eu até anotei aqui, que o foco não deve ser no produto, mas na solução. Eu achei muito... Acho que foi o José Romualdo que falou, não me lembro, foi alguém de vocês aí que disse, o foco não deve ser no produto, mas na solução. E quando a gente fala, bom, precisamos desenvolver um produto no doutorado, que faz parte da tese, né? Muitas vezes a gente fica, nossa, que produto eu posso desenvolver? Mas o foco vem antes, né? É na solução. E aquela solução vai sair na forma de um produto. Então, às vezes, só mudando o jeito de pensar já facilita a compreensão do contexto, da situação, né? O processo de construção. E ele adere, né, Cris? Foi o que você falou. Se é um software, ou se é um modelo de utilidade, ou se é um outro produto, ele é
é o que o Alcides também comentou. Acaba saindo o produto, mas o produto é porque organicamente ele foi construído. É. E eu acho que a gente tem um outro desafio também, que é, bom, Marcelo, desliga teu áudio aí, por favor. As panelas estão batendo e a gente está escutando. Eu acho que a gente tem um outro desafio, que é, bom, esses produtos que a gente está gerando, esses produtos, o teu áudio também, Vanessa, por favor. Tá vibrando aqui. Isso, obrigada. Esses produtos que a gente está gerando, como é que eles estão chegando para a comunidade de praticantes? Né? Será que a gente está conseguindo levar isso para a empresa? Sei lá, terminei a dissertação, fiz numa empresa, agora vou lá fazer um workshop na empresa, ou vou entregar um relatório executivo específico para a empresa. Eu fiz focus group lá, a Vanessa com 6 praticantes que ela fez focus group, mais as 20 pessoas que ela entrevistou. Como é que ela vai fazer essa entrega? Não adianta ela entregar a tese para eles, que eles não vão ler a tese dela. Eu elogiei na dissertação do José Romualdo, aquele capítulo, aquela sessão de contribuições para a prática, mas o que ele vai fazer com aquilo? Vai ficar só lá na tese, ou será que ele vai pegar aquela sessão e vai mandar para todas as pessoas que de alguma forma se envolveram no campo dele? Ou será que ele vai fazer aquilo virar um documento para ser publicado na Mundo PM, ou, sei lá, em outro contexto aí, qualquer que chegue no praticante? Então, às vezes a gente já está fazendo a lição de casa melhor do que antes, porque a gente está conseguindo aprimorar essa nossa sessão de contribuições para a prática, a gente está conseguindo gerar produtos. Então, nós estamos avançando, né? Mas será que depois disso, a gente está levando isso para o praticante, a gente está fazendo essa comunicação? Acho que isso é também uma pulguinha aí atrás da orelha para a Grazi pensar o que vai fazer com o trabalho dela, para o José Romualdo, para o Gustavo, com a tese, para todo mundo que já titulou aqui, que eu não vou ficar citando o auxílio da dissertação, né? Para todo mundo que já titulou aqui, como é que a gente faz? Bom, está lá disponível, mas além de estar lá disponível numa linguagem acessível, como é que eu faço isso chegar? Né? E eu também não sei qual é a solução mágica, a gente sabe algumas possibilidades, mas acho que esse é um desafio importante aí para a gente. Professora, eu penso no PMI, o Chapter São Paulo, o Chapter Rio, sei lá, né? Poderia ser um canal, né? Sem dúvida, Ricardo. Sem dúvida. Uhum. E bom, pode ser um canal, mas de que forma a gente pode fazer isso? Bom, interagindo lá com eles podem pensar, sei lá, num workshop, ou eles podem ter um espaço na página deles. Eu estou aqui pensando alto, né, a partir da tua por aí, sim. Né? Temos alguns desafios para o ano que vem, então até pegando nessa linha, tem uma primeira reunião com uma pauta de introdução, uma pauta de produção, mas de comunicação com a comunidade praticante, comunidade acadêmica, que já para a gente é mais fácil, né? E eu acho que esse é o desafio, e contamos inclusive com vocês, né, Cris? A gente conta com cada aluno, assim, vocês estão alunos e são parceiros o tempo todo. Sabe, Luciano, fiquei pensando que a gente podia ter de lição de casa para a próxima reunião dessa, que não sei se nós vamos fazer em março, em fevereiro, não sei qual é o melhor momento, enfim, mas que nós poderíamos ter como lição de casa para a próxima reunião, vir aqui e dizer, bom, e aí, o que tu fez com os dados, com o resultado da tua dissertação? Como é que isso foi para o praticante, da tua dissertação, da tua tese? Como é que tu está planejando? Porque, às vezes, o que um faz pode servir de exemplo para outro. Sim, podemos. Ou alguém traz um modelinho de relatório executivo para mostrar para os outros. Eu acho que isso podia ser uma possibilidade, né? Uma sugestão apenas. Eu acho que só para a gente encerrar, Renato, não sei se você quer falar mais alguma coisa, Cris? Eu acho que Renato, você é o cara que mais conhece disso aqui para gente. O que você teria para falar aqui para nós, até para mim, para a Cris, né, Cris? Eu acho, não sei se você concorda, a gente também está no processo. O Renato é que nos iniciou. O que você teria aqui para os nossos alunos e para nós?
eu vou começar com o olhar do estudante, os desafios, vou tentar passar pelos orientandos, nós, e depois vou colocar o olhar no programa para ver se a gente consegue ver as 3 pontas aí, até para alinhar para a próxima reunião. Como estudante, e aí vou falar também com uma pessoa que terminou recentemente o pós-doutorado, a professora Cristina foi minha supervisora. Não tenham pressa de desenvolver um produto tecnológico. A pressa é inimiga do produto tecnológico, ponto. Já escrevi, reescrevi, do meu doutorado eu submeti a professora Cláudia comeu meu rim, porque eu não era tão simples, errei uma coisa besta e é o processo, não existe processo de alteração, por exemplo, em patente, e daí por diante. Então, assim, primeiro passo, não tenham pressa. E aí, não é puxando a minha sardinha, mas eu tenho uma vantagem, faço software há 25 anos, então esquece o software. Pensar em processo ajuda. Pedaços pequenos que se encaixam, que conversem com o seu trabalho. Tanto faz uma dissertação de mestrado. A dissertação de mestrado não produz nada. Produz. Pega lá um dos 12, pensa. Dos 12, acho que eu já produzi uns 4, 5. Da modelo de utilidade, tem modelo de patente software, e agora vou ver se eu faço o relatório executivo. Pensem em processo. Lembre, ele tem que estar alinhado com a tua pesquisa. Porque se você adianta a sua pesquisa e depois tenta montar processo, possivelmente não vai encaixar e as coisas ficam difíceis e talvez você sofra para fazer mais do que o necessário. Então, converse muito com o orientador. Se precisar, bate a cara em umas empresas, fala, esse problema existe, o que você pode me ajudar? Como eu posso debater? Um exemplo, vou usar de cobaia, com todo respeito, professora. A Vanessa, ela fez um trabalho excepcional, que ela deu a cara a bater, foi entender o problema. Eu até ajudei ela com algumas entrevistas. Ela foi e voltou umas 5 vezes, brincando, mas encaixou. Processo, pesquisa e foi andando. Então, o primeiro passo, também não deixem para o último semestre. Agora eu faço um produto, em 6 meses não faz. Não adianta. Você vai para uma banca e principalmente você vai ser bombardeado de um monte de perguntas. É um processo lento, mas ele vai participar desde a primeira orientação com seu professor até o último dia, quando você entrega lá o depósito final. Para os orientadores, a mesma coisa. Então, aí desafios para mim, professora Cristina, professor Luciano. Entender o que, às vezes o aluno vem muito com problema prático, e às vezes a gente tem que dar aqueles 3 passos para trás para tentar entender o que o aluno está dizendo. Eu tenho um pouco mais de facilidade, por exemplo, trabalhei com o José Romualdo, etc. É um problema que eu já conheço, mas, por exemplo, quando eu fui falar com o Alcides, vou dar um exemplo, falar de fuzzy, teve um dia que eu conversei com ele até 3 da manhã, aparecia 2 retardados para eu entender umas fórmulas que tinha que conversar com o trabalho dele, para conversar com o modelo, conversar com o desenho. Porque eu costumo falar, depois de um trabalho pronto, com essa parte de processo pronto, o orientador, ele gasta em média 2 meses para fazer o produto tecnológico, o orientador. É mentira, Renato. Vai por mim, é média. Então, pensem que o seu orientador vai ter ali 2 meses para fazer o trabalho de produto tecnológico. Podem colocar como uma média de um trabalho. Renato, são só 5, 6 páginas, por exemplo, de um modelo de 2 meses. É um software. Etc. Então, pensem também, vocês alunos, que o orientador tem um trabalho de entender o que você quer fazer. É algo prático, talvez a gente não conheça muito, a gente tem que baixar a régua. Mas quando entender, lembre-se que no final ele ainda tem um trabalho de fazer o seu produto e encaixar com a tese da dissertação, que não é simples. E por último, deixo uma sugestão, professor, se eu puder. O que a gente podia fazer seria um banco de produto tecnológico. E fazer o quê? Estimular as empresas. Tem alguns investidores, algumas startups que estão começando. Vem conhecer meus produtos, eu tenho essa patente.
eu tenho isso aqui, eu conheço os alunos. Porque às vezes, eu vou falar do meu lado, chegar numa empresa e tentar mostrar o seu produto não é tão simples. Agora, quando você faz ao contrário, né, coloca, por exemplo, disputa entre as empresas, vamos fazer um hackathon aqui de produto tecnológico. Vou pegar aqui, ó, né, por exemplo, do Alcides, né? Pô, aqui, ó, tem esse produto, ele está validado, eu tenho a proteção intelectual, alguém está disposto a investir, por exemplo? Eu acho que valeria a pena a gente fazer o caminho inverso. Eu disponibilizo o banco de ideias e falo, ó, vem aqui, ó, vamos conversar, chamar até outras universidades, falo, ó, vem conhecer aqui também. Tem universidades que aceleram, né? Vou dar um exemplo, né? Tem NITs que vêm e aceleram, falo, ó, eu entro como aceleradora do seu processo, a gente tem uma parceria. Então, acho que é um jeito também da gente até valorar os nossos produtos, que é a parte mais difícil de tudo, né? Não é só escrever a patente, é o valor daquilo. Se alguém chegar hoje para você assim, diz, quanto você quer na sua patente? É impossível, né? Chegar num número lá, tanto que a gente já estudou isso. Acho que valeria a pena a gente montar um banco. Vamos levantar todas que foram feitas aqui no PPGP, quais serão as próximas, sei lá, fazer um evento, um por semestre, com pouquíssimas pessoas, mas assim, por exemplo, pegar o Zósimo lá da Mundo PM, o cara tem uma influência do cara, falar, você conhece algumas startups? Pô, startup adora investir nisso aí. Né? Ó, vamos junto, eu tô com você, ou pode até nascer ao contrário, né? Esse banco de produtos tecnológicos pode estender para as novas pesquisas, a gente entra, ó, eu financio um aluno, por exemplo. Não sei, é uma sugestão que veio aqui, acho que valeria a pena. Ter um banco ali, divulgar até, ó, o que o PPGP faz? Temos essas. Até mostrar para empresas, por exemplo. Eu lembro quando eu fui lá no prêmio de melhor tese, lá ó, foi dentro da Microsoft. O cara pirou com as pesquisas, né? Não só a nossa, mas ele pirou com eu esqueci o nome dela. Eu sempre esqueço o nome dela, da japonesa lá. Marli? Não. Era nossa aluna, eu esqueci o nome dela. A Sui. Foi a o que eu Rosana. falei, professora, aí. Sui. Isso. E tinha um rapaz que foi o terceiro também, ele era do Bradesco, da USP, perdão. O cara ficou ali conversando com a gente e tal. Você vê que dá para, pelo menos, divulgar, já vale a pena, porque vai numa mídia social, traz alunos, capacita. E se chegar, por exemplo, em nível de startup, imagina, pô, deixa eu investir aqui por exemplo, Big Data, né? Todo mundo quer isso. Chega ali no Gustavo, né? Vamos estender sua pesquisa, vamos potencializar, vamos pegar a patente e transformar ela num software, a gente registra junto e vamos fazer uma POC numa empresa. Eu acho que vale a pena. Por exemplo, pegar aqui quem é de empresa, Marcelo, Zé, ou a própria Alcides. Quantas empresas batem lá no banco, Alcides? Pô, deixa eu mostrar meu produto. Quase todo dia, pô. Eu não sei, acho que valeria a pena. Nesse sentido, Renato, aí quem vai deixar a lição para a Cris sou eu. Ô, Cris, eu acho que a gente tem espaço na própria página do PPGP, que a gente tem lá trabalhos acadêmicos, talvez criar mais uma linha ali, não sei como é que é viável fazer isso com o pessoal, criar mais uma linha, e a gente já tem até o espaço desse banco. E depois, durante o semestre, a gente poderia viabilizar a promoção desse banco, mas ali no próprio site nosso, já é um primeiro, que eu acho que é mais simples, né, Cris? Não sei, você conhece mais? Sim, sem dúvida. É criar uma linha ali, e aí a gente... Produtos tecnológicos, né? Isso. Eu vou dar um exemplo. O próprio Christian, que falou no nosso último evento, você vê como as empresas valorizam esse tipo de Sim, solução. a Cris conheceu o Christian. Que a Laborite, né? Artificial, Excelente ideia, professor. Você quer ver uma que vocês visitaram lá e que vira e mexe está atrás dessas coisas? É a Natura. Sim. Também. Inclusive a gente tinha aquela pegada para trazer eles aqui. Eu acho que é um primeiro, o Renato, de novo você arrebenta, eu acho que foi ideia da professora Luciana e da professora Cristina. A gente começa, Cris, não sei se você quiser, pro início do ano a gente cria dentro da nossa plataforma, e dali a gente cria... Acho que vira um chamariz também para novos alunos. Sim. Por que eu vou estudar no PPGP? Porque lá os caras fazem produto tecnológico. É uma evidência para CAPES também.
Une tudo. Achei É animal. uma vitrine para todo mundo, né? O programa consegue se apresentar muito bem com tudo. E os caras de 12 programas, não, o foco daqui a pouco a gente vai ter produção nos 12. Inverte, Pô, né? Aqui no... Inverte a situação, que foi o que a gente comentou. Nasce ali o Gustavo, o Zé, Alcides. Eu tenho cartolina. Não, pô, se os caras conseguem solução de uma plataforma com lógica fuzzy, porque alguém disse que estava usando cartolina, deixa eu levar minhas cartolinas para ver o que a Cristina tem de solução. Vamos inverter, né? Se a gente tem competências, e não é uma competência dos professores. Aí, para quem está chegando, é competência dos alunos. Mas, eu acredito muito, e acredito que se a gente conseguir ampliar esse processo junto com os próprios alunos, seja da graduação, seja de tecnologias, né, fazendo hackathons internos, inclusive dentro da Uninove, né, eu, por exemplo, facilmente contrataria desenvolvedores que participaram de hackathons e que demonstraram na prática aquilo que eles sabem. A Showy, eles fazem hackathons e elas cobram por isso, né? Então, a gente, banco, vai atrás dessas empresas para que demonstram capacidade de apresentar bons profissionais para a gente. Nosso parque tecnológico, nosso time tecnológico ano passado cresceu mais de 2.000 posições. É fácil contratar 2.000 engenheiros sêniores? O Renato está aí há tanto tempo, sabe o que eu estou falando. Aqui, assim, hoje a gente não briga mais com as empresas daqui do Brasil. Recentemente eu tive um analista que pediu demissão porque ele ganhava R$6.000 aqui, ele vai ganhar $5.000 a partir do dia 2, porque ele vai trabalhar aqui no Brasil para uma empresa americana. E $5.000 para um desenvolvedor gringo é nada. Nada. Então, assim, acho que a gente poderia promover a própria universidade, a própria produção tecnológica daqui e criar uma rede, né? Que é um pouco daquelas lições aprendidas que a gente mesmo falou aqui durante a reunião. Para que a gente possa, eu acho que é só por uma questão de horário mesmo, talvez em fevereiro ou março a gente vê a melhor agenda, mas eu acho que a lição de casa foi o que a Cristina falou. A gente, da nossa parte, nós vamos viabilizar como publicizar isso, e da parte de vocês, eu acho que a gente poderia ter duas instâncias. Uma de propostas já, de produtos tecnológicos, a gente pode colocar ali, como o próprio Renato falou, lá o Correia está desenvolvendo uma plataforma para fazer transferência de conhecimento. Então, colocar como ideias e outros produtos gerados. E aí eu converso com a Cris, o Renato e a Cris, a gente conversa depois, e vocês ficam para a próxima reunião, né, Cris? O que vocês imaginam trazer de produto? De novo, não é produto, vamos até pegar que a Cris pegou ali na fala de todos. O que a gente está tendo de solução? O que a gente está tendo de proposta de solução? E aí a gente tem duas instâncias. Uma que é o produto tecnológico já gerado, que a gente vai desenvolver talvez uma forma, vamos pegar o Gustavo, desenvolver qual que é a solução que ele traz? O que ele coloca? Que a gente já tem, inclusive na própria tese já previsto isso, mas vamos criar um formulário. Então eu, a Cris e o Renato, a gente vai criar alguma coisa como formulário para deixar na internet, para deixar na nossa plataforma. Mas vocês tragam para a próxima reunião, fica como lição de casa. Que solução vocês estão pensando em entregar no final da sua dissertação e da sua tese? Não sei se você concorda, Cris. Seria uma boa lição de casa para fevereiro. Sem dúvida. Faremos isso em fevereiro, mais tardar em março, a depender ali do início do ano. Mas fica como... Tem 2 meses para desenvolver isso. Coloca na agenda, não deixem de fazer isso. É importante para a gente, é importante para vocês. Como foi dito aqui, vamos inverter, vamos nos tornar atrativos para o mercado, para a comunidade praticante, para a comunidade acadêmica. E não é o produto pelo produto, é solução. Então essa é a lição de casa para vocês. Eu sei, a Débora já está no finalzinho, mas Débora, para você talvez é mais fácil do que talvez para a Silvia. Silvia ainda está ali no meio do caminho. Mas a mesma coisa que a gente fez aqui no início. Em vez de se apresentar na próxima reunião, o que vocês estão fazendo de solução? Essa eu acho que é a nossa lição de casa para vocês. Dá uma boa reflexão. Sim. Vamos fazer uma foto final? Todo mundo abre as câmeras?
Nem que seja para registro nosso, claro, que se alguém quiser publicar, fiquem à vontade. Sim, e eu lembro que eu tô gravando, Cris. Ah, verdade. Tinha até me esquecido disso. E a intenção é que Que isso bom. possa, porque nem todo mundo pôde estar aqui. Eu teve 2, 3 Aham. alunos que disse que não conseguiriam vir. Então, Sim, esse bate-papo eu achei que foi muito produtivo, Cris. com certeza. Quem é que vai bater a fotinho? Alguém tá fazendo print aí já? Já, a Que não, Vanessa que é então. boa. Isso que eu ia Vamos falar. lá, Vanessa. Peraí que eu vou tentar alterar o layout aqui. É Índia Velha, professora? Não? Como é que é? Ah, consegui. É, Peraí que eu consegui alterar o layout. Índia velha é mais para homem mesmo. É. Era Guria Mulher é mais marota. faca na bota. Faca na bota aí. Tem 6, 7 pessoas que não abriram. Posso então tirar a foto assim mesmo? Pode sim. Sim, Tá, claro. peraí. Eu abri, ó. É, você abriu. Pronto, deixa eu mandar aqui. Muito bem, muito bem. Meus caros, só tenho a agradecer. Eu sei que foram 2 horas, mas eu acredito que foram 2 horas produtivas. Agradecemos vocês. Para quem a gente não se falar, boas festas. E a gente está tentando fazer o melhor para vocês também e para nós.